E nós vamos agora falar sobre os Exus. O que são Exus? É a pergunta que é feita no livro. Não é quem são os Exus, é o que são Exus. Achei essa pergunta curiosa. E aí ele explica assim, que a função do Exu consiste em solucionar, resolver todos os trabalhos, encontrar os caminhos apropriados, caminhos estes que são abertos por eles ou fechados por eles, e também eles têm a função de fornecer a sua ajuda, a ajuda deles, né, a fim de mobilizar e desenvolver na existência de cada indivíduo a sua situação kármica. Ou seja, ele está ali auxiliando que o seu karma seja cumprido. O Exu também, os Exus também dão segurança nos trabalhos, mantendo a organização e a disciplina sob o comando dos pretos velhos e dos caboclos. Ou seja, então, nós temos os pretos velhos e os caboclos, e os Exus estão aqui numa hierarquia abaixo, né? Pelo que eu entendi. São também espécie de exaustores das energias deletérias dos médios quando nas incursões umbralinas. Assim como os guias e protetores, quando eles incorporam, manifestam nos médiuns, eles fazem aquele trabalho de limpeza, os Exus também, quando manifestam, porque um Exu pode ser um guia também, né? Olha que interessante o que ele fala aqui, ó. Cada um dos filhos tem seu Exu individual. Cada orixá, então, vamos lá, primeiro, cada um de nós teríamos o nosso Exu individual. Daí ele fala assim, que cada orixá, com os seus correspondentes vibratórios, tem os seus Exus também. Então, nós temos as linhas de vibrações cósmicas dos orixás e teria nessa linha os seus Exus correspondências essas também em sintonia vibratória. É o Exu o executor das leis cósmicas. E olha a frase que ele usa aqui. Não, o Exu não é bom nem ruim, nem positivo, nem negativo. Sendo neutro, ele é justo. Então, assim, os Exus, eles garantem a segurança nos trabalhos que nós realizamos, que é realizado nas casas de Umbanda, eles mantêm a organização, eles mantêm a disciplina, e eles são esses grandes combatentes nessas atividades socorristas, nessas atividades de resgates, que são feitas no umbral inferior. Eles, através dos Exus, que são feitos os desmanches dos trabalhos de magia negra, são eles que mantêm a integridade física, etérea e astral do médium ao qual eles se vinculam por fortes laços ancestrais, pois ambos já andaram juntos nos descaminhos. Como nós falamos lá dos guias, dos protetores lá atrás, que o médium tem sim uma relação kármica passada com eles, aqui os Exus também. Eles têm esses fortes laços ancestrais lá, né? Vindo de vidas passadas. Engraçado que ele fala, já andaram junto nos descaminhos. Então, o Exu, ele é como se fosse a guarda, aquela polícia do astral, do umbral inferior, que está lá para garantir essa integridade física, etérea, astral do médium. E faz a seguinte pergunta. E essas variações que tem dos Exus? Que nós temos o Exu Pinga-Fogo, Exu Mirim, Exu Caveira, Exu Veludo, Exu Giramundo, Exu do Mar. São tantas denominações. O que são essas denominações todas? Então, olha só, ele fala o seguinte. Os Exus originais não têm corpo astral, não são um princípio espiritual reencarnante, encarnante, e não se manifestam mediunicamente. Os Exus originais, assim como os orixás. Lembra dos orixás, que são essas vibrações cósmicas que não reencarnam, não encarnam? O mesmo seria esses Exus originais, como se eles fossem também uma energia não encarnante. E ele fala o seguinte, que há muita confusão entre entidade e vibração. Então, nós precisamos, vamos dizer assim, desse livro, dessas informações que ele traz para nós vamos fazer bem clara essa distinção. O que é vibração? Então, nós temos a vibração dos orixás, nós temos a vibração desses Exus originais, e nós temos abaixo deles entidades, que essas entidades manifestam, essas entidades, algumas reencarnam, ok? Então, quando ele fala que a gente faz essa confusão entre vibração e entidade, explica assim, ó, é como se estivéssemos falando de polaridades energéticas, onde os orixás
seriam essa polaridade positiva e os Exus essa polaridade negativa. Lembrando que, quando nós falamos em polaridade negativa e positiva, nós não estamos falando bem e mal, ruim e bondoso. Não tem nada a ver isso. É como se fosse polaridade de uma bateria, de uma pilha. Você tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, não vamos vincular que os Exus estão nessa linha vibratória da polaridade negativa como sendo mal, como sendo uma desclassificação. Não é nada disso. Essas entidades que trabalham na linha vibratória de determinados Exus e por associação são identificados com esses nomes todos que nós falamos ali antes, né? Exu veludo, Exu caveira. Então, eles são identificados com esses nomes, né? Eles trabalham numa linha vibratória, assim como os guias e protetores também trabalham numa linha vibratória. Esses Exus, eles vão trabalhar, eles atuam nessas linhas vibratórias dos orixás. Então, essas entidades que estão trabalhando nessas linhas vibratórias, esses orixás, esses vários Exus, eles se manifestam e eles não seriam os Exus originais. Então, aqui eu entendo que ele está fazendo uma comparação. Olha, eu tenho o orixá, que é essa vibração cósmica. Esse orixá não encarna. Mas, quando eu tenho as entidades que trabalham naquela linha de orixá, naquela linha vibratória de orixá, esses guias, essas entidades aqui vão manifestar. Essas entidades aqui vão manifestar. A mesma coisa em relação aos Exus. Esses Exus originais que nós temos aqui, que é essa energia da polaridade negativa, eles não encarnam. Mas aquelas entidades que estão naquela sequência de linha, esses sim se manifestam, esses sim fazem os trabalhos e estão também vinculados às linhas vibratórias dos orixás. Foi essa forma que eu entendi. Agora, o que eu acho que, para quem interessar mais, como eu falei no vídeo passado, que essas questões da Umbanda eu não conheço profundamente, mas existe um autor que é o Rubens Saraceni. Esse autor, ele tem diversos livros falando sobre a Umbanda, e especificamente em relação a orixás, ele tem um livro que chama Os Arquétipos da Umbanda. Os Arquétipos da Umbanda, que ele vai mostrar nesse livro as hierarquias espirituais dos orixás. E é bastante esclarecedor. Então, para quem interessar, para quem quiser, aí uma indicação desse livro. E nós chegamos ao fim. Deu 87 slides, foram 87 trechos de resumo. Nós finalizamos a apometria e Umbanda. Para quem quiser agora se aprofundar, pega o livro para fazer a leitura. E o próximo vídeo, eu ainda estou na dúvida. Eu não sei se eu faço a vida de Moisés. Eu adoro biografia, eu adoro ler sobre as histórias das pessoas que viveram aqui, e eu não sei, a história, a biografia, não é essa que a gente tem comumente, religiosa, nada disso. Eu gosto de trazer essas histórias que foram psicografadas, que alguém vai contar, como, por exemplo, eu li e fiz os vídeos da Maria Madalena. Mas eu estou em dúvida se vai ser do Paulo de Tarso, ou se vai ser de Moisés. Mas vamos ver o que vem aí para eu fazer. Muita gratidão para quem estudou aqui junto comigo.